esse computador, depois eu dou um jeito de te mandar. Eu vou ter que colocar isso num... Esse arquivo fica meio grande, Márcia. Eu vou ter que te mandar depois, de repente, pelo Google, tá? Ok. O arquivo não fica pequenininho, não. Por enquanto tem a Leila Ferreira, né, na sala só, além de você. Como eu faço para ver as outras Você tá, pessoas? você Eu tá tô no pelo celular, celular. né? É. Pois é, eu não estou acostumado a usar o Zoom pelo celular. Aqui é fácil, porque eu coloco o modo de visualização. Você deve ter aí no teu celular alguns modos de visualização. Ah, eu já consegui Tem ver aqui. exibição do orador, tem painel da sala. Eu realmente Pronto, não estou... consegui. Conseguiu? Eu não estou habituado a usar o Zoom Consegui. para o celular. Oi, Leila. Vou dizer oi para as pessoas. Professor, me dê licença que eu vou dizer oi para as pessoas que eu Claro. conheço. Oi, Leila, boa noite, seja bem-vinda à live. Fico grata por você estar participando aqui dessa primeira live, na verdade, que eu estou fazendo. A live seria feita pelo Instagram, mas infelizmente não vai ser possível por conta de conexão. E na última hora eu tive que enviar o link para o pessoal, convidar vocês para entrar pela plataforma Zoom. Mas fico agradecida desde já. Eu vou aguardar mais um minutinho para ver se entram mais pessoas, né, para a gente poder começar a falar sobre o tema e fazer as apresentações. Isso. Aline, boa noite, seja bem-vinda, Aline. Não sei se você está me ouvindo. A Aline estava me perguntando antes se ela precisaria baixar a plataforma Zoom no celular Não. dela. Era só clicar em cima, né? Só clicar em cima, ele vai pela web mesmo. Mas mesmo que baixe o Zoom é muito fácil de operar, né? A gente está usando ele direto aqui desde março, é a plataforma mais estável. A gente está usando o Zoom e o Teams, né? O Microsoft Teams. Mas o Microsoft Teams dá muito problema. Ele trava, não grava direito as aulas. O Zoom é a melhor plataforma. Até o momento não apareceu nada igual. A gente está testando agora também o Webex da Cisco. Mas aí tem Entendi. uma relação de custo-benefício para ver o que é mais adequado, o que é mais interessante para a gente. Por enquanto, o Zoom realmente é o que está dando mais. Quer dizer, por enquanto não. Já deu certo para a gente aqui. Pra você ter uma ideia, a gente começou esse período com o Teams, migrando para o Teams. Né? O período iniciou aqui agora em setembro, né, por conta da pandemia, e não durou 2 semanas. Nossa, 2 semanas começou a dar problema, o pessoal começou a reclamar muito, as aulas não gravavam. O Zoom, não, tranquilidade. O Zoom, não é à toa que entendi. as ações dessa empresa subiram 600%. Ok, professor Marco, vai me mantendo informada aí quantas pessoas tem na plataforma, porque eu já não tenho um controle de quantas pessoas tem ou não, já são 20 horas, então vamos iniciar, tá? Quanto somos Joanir, 15 boa pessoas. noite, seja bem-vinda. A live seria pelo Instagram, mas por intercorrência da internet não foi possível fazer por lá, e a gente vai fazer pela plataforma Zoom, ok? Então, fica aí a dica, dá print na tela para poder confirmar que vocês participaram da live, para poder contabilizar a carga horária, tá bom? Então, vamos às apresentações. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Soares, eu sou acadêmica da Universidade Salgado de Oliveira, estou no último período da graduação de enfermagem e eu montei um Instagram com o intuito de trazer trazer informações, dialogar e debater coisas sobre áreas da saúde, né? A saúde como um todo, na parte psicológica, emocional, a parte física, a parte social, e o intuito do canal do Instagram foi compartilhar essas informações na área da saúde para a gente poder saber e obter conhecimento cada vez mais, tá? Conhecimento nunca é demais, sempre traz sabedoria e sempre é importante a gente saber um pouquinho a mais sobre a história e todos os contextos que abordam a nossa saúde e a nossa área da enfermagem, tá? Hoje, como representante da nossa primeira live, fiz um convite a uma pessoa muito especial e caridosamente ele aceitou o convite. Eu vou
apresentá-los a vocês e ele vai conduzir a live aí para a gente conseguir dialogar ou debater sobre um determinado tema que hoje vai ser sobre barotrauma, tá bom? Então, eu vou apresentar o professor Dr. Marco Antônio Soares de Souza. Ele é docente acadêmico há mais de 20 anos, atua como docente há mais de 20 anos. Espera aí, gente, que foi difícil eu resumir o currículo dele, tá? Então, assim, eu tive que fazer um resumo breve aqui para poder fazer a apresentação do professor. Então, eu vou ter que colar aqui, tá? Então, ele é instrutor de mergulho autônomo. Agora eu tô ouvindo. Desculpa. Eu corto aqui o microfone, É que eu tranquilo. tô no ônibus. Tá bom, Eu gente. sei, Joane. Eu vou cortar teu microfone aqui, eu controlo aqui, fica tranquilo. Cuidado com o telefone no ônibus, cuidado, tenha atenção, né? Pois é, infelizmente acontece essas coisas. Então, vamos às apresentações. Então, eu falo com o professor Dr. Marco Antônio Soares de Souza. Ele é docente acadêmico há mais de 20 anos. Ele é instrutor de mergulho autônomo formado pela Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas. Possui curso de resgate em situações adversas pela Cruz Vermelha Brasileira. Ele participou como grupo de resgate e apoio nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e é reitor da Universidade de Vassouras do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma pessoa que tem ampla experiência, amplo conhecimento, ampla sabedoria, vai trazer um pouquinho, vai dialogar um pouquinho conosco sobre barotrauma, tá? Que é um tema relevante para a área da saúde. Eu quis trazer esse tema porque aconteceram algumas histórias e a gente vai dialogar essas histórias embasadas no tema barotrauma, tá bom? Então, com a sua palavra, professor, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos aí. Acho que alguém caiu, Márcia. Bom, primeiro agradecer o convite feito pela Márcia. Eu talvez te chame de professora Márcia, apesar de você ser minha irmã, é força do hábito. Tá, Márcia? Agradecer o convite. Ok. A Márcia, bom, Márcia é minha irmã mais nova, Márcia é minha irmã caçula, né? Bem caçula mesmo. E Márcia conhece a minha trajetória de vida, conhece todas as minhas opções aí por coisas meio diferentes, né? Porque embora eu tenha toda uma formação acadêmica padrão, graduação, mestrado, doutorado, atuo na docência, na gestão já há bastante tempo, eu sempre procurei também, há uma vocação que a gente tem lá em casa. A Márcia citou um curso aí que é o que de resgatista em situações adversas pela Cruz Vermelha que eu fiz com ela. A Márcia foi a minha dupla no curso. A gente passou uns perrengues interessantes aí. Depois, Márcia, compartilha a foto com o pessoal que a gente passou. Para quem não sabe, Pode deixar. a Márcia já comeu larva com a gente lá, aprendeu a comer larva, essas coisas bem legais aí, né? E, enfim, por me conhecer, por entender, por acompanhar a minha vida, aí a Márcia pediu para eu ter uma conversa com vocês a respeito de barotraumas no mergulho, que é uma coisa que a gente tem. Vejam bem, a minha formação não é na área da saúde, eu sou engenheiro químico, né? Então, eu não vou entrar. Quem sou eu aqui para ficar entrando em discussão da clínica da questão, em discussão fisiológica da questão? Vocês entendem disso muito mais do que eu. Mas na formação para a instrução de mergulho, para instrutor de mergulho, eu já sou formado há bastante tempo, quando eu parei de contar as imersões que eu tinha, quando eu parei de contar, já tinha passado 900 mergulhos já. Então, eu tenho aí um portfólio, um histórico de mergulho bem longo. Eu já mergulhei em tudo que é ambiente que vocês possam imaginar. Curiosidade, já mergulhei em tubarão, o pessoal pergunta, né? Tem foto, se mais quiser, depois eu boto umas fotos aqui para ilustrar. E na formação, durante a formação para a instrução, a gente acaba trabalhando a questão dos barotraumas, tá? Por que para o mergulho a questão do barotrauma é importante? Eu até tinha preparado, Márcio, um PowerPoint aqui, mas eu acho que você me alertou que o tempo é 40 minutos no máximo. Se eu ficar colocando PowerPoint, eu vou me perder. Eu prefiro ir falando e você vai perguntando, vocês vão perguntando qualquer particularidade ou curiosidade.
Mas por que o barotrauma no mergulho é um assunto muito importante? O mergulho autônomo, para quem não sabe, ele se diferencia do mergulho em apneia. O que é o mergulho em apneia? É aquela pessoa que vai sem nenhum tipo de equipamento, nenhum equipamento que venha a prover ar comprimido para ele, ar atmosférico comprimido em cilindros, em que o ar que esse mergulhador apneísta utiliza o tempo todo é o ar que ele capta na superfície, né? Essa é a característica principal do mergulho apneia. Eu capto o ar na superfície, afundo, pergunta, a curiosidade, que é normal também, qual é a profundidade máxima que o ser humano pode ir. Se não me falha a memória, falha minha, eu devia ter olhado isso aqui no Google ainda agora, escapou, a profundidade máxima já atingida é de 190 metros, na apneia. Ou seja, o cara enche o pulmão lá em cima, desce 190 metros, né? E depois volta. Já no mergulho autônomo, que é uma atividade que eu sou instrutor e já de longa data, o ar que o mergulhador respira, ele é renovado o tempo todo. Eu não pego o ar na superfície, prendo o ar, vou até o fundo, faço o que eu tiver que fazer e retorno. Não, eu estou o tempo todo respirando um ar comprimido a partir de uma válvula que a gente chama de regulador, que equaciona a pressão do ar que eu respiro à pressão do ambiente onde eu estou. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está na superfície da água, qual é a pressão atmosférica que está incidindo sobre a gente? É a pressão de uma atmosfera, o que a gente conhece como uma atmosfera, que reflete a camada, a massa do ar presente naquele ambiente, que incide força e pressão sobre o corpo, sobre qualquer coisa. Então, na superfície, eu estou sujeito a uma atmosfera de pressão. Tá? A questão é que quando a gente vai para dentro d'água, para cada 10 metros de coluna d'água, você é submetido a uma atmosfera a mais de pressão. Então, se eu mergulho, por exemplo, a 10 metros, meu corpo já não está mais sujeito à atmosfera na superfície, que é a atmosfera que nós estamos sujeitos aqui agora, é a mesma. Quando eu desço 10 metros, por exemplo, meu corpo está sujeito a 2 atmosferas de pressão. Uma coisa legal do mergulho também é que quando a gente mergulha, a gente se sente magrinho. Tá? Quando vai a 20 metros, o corpo realmente afunila. A gente percebe isso, inclusive, na roupa, no equipamento. Né? Você coloca o equipamento na superfície, quando você desce 10 metros, ele está largo. Você tem que ir apertando aos pouquinhos. A roupa não, porque a roupa você não aperta na água, mas o resto, o colete, a gente costuma apertar. Porque a pressão da água a cada 10 metros de coluna d'água, ela é equivalente a 2 atmosferas de pressão. E para cada atmosfera de pressão que eu coloco, eu estou comprimindo os volumes do meu corpo, inclusive o volume pulmonar, inclusive o volume das áreas, dos espaços ocos que a gente tem, né? Se eu vou a 20 metros, eu estou sujeito a 3 atmosferas de pressão. Se eu vou a 30 metros, eu estou sujeito a 4 atmosferas de pressão. Se eu vou a 40 metros, que é um limite hoje que a gente estabelece aí para o chamado mergulho recreacional, porque acima dessa profundidade você já tem que trabalhar com outra configuração, com mistura de gases, você substitui nitrogênio por algum gás nobre, hélio, neon, né, neônio, mas principalmente o hélio, você faz, porque senão você está sujeito a uma doença que eu não vou trabalhar aqui, ou uma característica que é a narcose por nitrogênio, não é um barotrauma, mas é uma manifestação de um problema neurológico quando você está respirando uma mistura gasosa atmosférica normal, que é mais ou menos 20% de oxigênio, mais ou menos 80% de nitrogênio. Você, quando desce com essa mistura gasosa abaixo de 36, 30 e poucos metros, essas 4 atmosferas de pressão indo para 5 atmosferas de pressão, o nitrogênio, nessa composição de 20 para 8 do oxigênio, né, os 80% de nitrogênio se tornam narcóticos. O nitrogênio, sob alta pressão, ele tem efeito narcótico. A gente chama isso de narcose do nitrogênio. Eu já passei por narcose já, com ar comprimido. É uma sensação bem curiosa, bem interessante. Tá? Eu vou abrir um parênteses para falar de narcose, acho que é um tema também interessante. Eu vou fugir um pouquinho. Por que a narcose é interessante? A narcose ela começa a acontecer com o mergulhador que está usando o ar atmosférico normal. Outra coisa, o cilindro que o mergulhador carrega no mergulho autônomo é um cilindro de oxigênio, pelo amor de Deus. É um cilindro de ar comprimido.
O ar que está ali é o ar atmosférico, normal, 80% nitrogênio, 20% oxigênio, comprimido a 3.000 atmosferas, a uma pressão absurda. O cilindro de mergulho é uma bomba de pressão que não estoura. De vez em quando estoura, na verdade estoura. Se vocês procurarem no Google aí... Fala, Márcia. Peraí, vou botar teu microfone de volta. Peraí. Tenta ativar teu microfone. Fala, Márcia. Tá, já ativei. Interessante que eu achava que o cilindro era com oxigênio puro, não é? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa, Não, mais uma coisa que eu aprendi hoje. se você mergulhar com oxigênio puro, com 10 metros de coluna d'água, você vai morrer. Você vai ter uma intoxicação aguda por oxigênio. O oxigênio sob alta pressão, ele é tóxico, né? Você usa em alguns casos, nas câmaras hiperbáricas, por exemplo, para alguns tratamentos. Hoje você usa câmara hiperbárica não só para acidente de mergulho, você usa para cicatrização de ferida. Você até usa oxigênio, mas você não bota o cara 5, 6 atmosferas de pressão, né? Tudo ali é muito controlado. No mergulho você não pode descer com oxigênio puro. Da mesma forma, você não pode ter, por exemplo, o ar comprimido do cilindro não pode estar contaminado com CO2. Tá? Porque esses gases a 2, 3 atmosferas ou mais, eles são extremamente tóxicos. Como o nitrogênio também é. Como o nitrogênio também é um gás inerte, mas o nitrogênio em alta pressão, o que a gente chama de alta pressão no mergulho? 30 metros. Sequer é alta pressão, mas é uma pressão de 30 metros, que equivale a 4 atmosferas, né? A nossa, a 1 atmosfera na superfície, mais uma a cada 10 metros de coluna d'água, o nitrogênio é tóxico também. Tá? E ele provoca o que a gente chama de narcose por nitrogênio. Você fica doidão embaixo d'água. O primeiro cara que relatou um caso de narcose por nitrogênio, você já não tem idade para isso, mas já deve ter ouvido falar, o Jacques Cousteau, né, que foi o grande disseminador do mergulho autônomo no mundo. E eu era fã do Jacques Cousteau, acho que isso me influenciou muito a querer ser mergulhador também. Tá? O relato do Jacques Cousteau é muito curioso, né? Que ele não se conhecia isso da fisiologia do mergulho. De novo, a informação está na rede. Se vocês entrarem no Google e procurarem isso, vocês vão ver que tem muita gente, um barril de site, em que o cara apresenta uma patologia, uma questão qualquer e fala, não, ainda tem muito a se entender a respeito disso. Mas o Jacques Cousteau relata que ele, no mergulho com ar comprimido a 30 metros, ele, quando percebeu, ele estava oferecendo o ar dele para o peixe, né? E foi quando ele entendeu que tinha alguma coisa errada, né? Ele relata, um relato dele. E aí foram estudar aquilo e chegou-se a questão da narcose por nitrogênio, que não é um barotrauma, mas para ilustrar aqui que a pressão exercida sobre o mergulhador no mergulho autônomo, e para vocês terem uma ideia, a gente vai até 40 metros, abaixo disso a gente começa a tentar trabalhar com mistura de gases, tá? Se usa até na faixa dos 36, 34 metros, o que a gente chama de nitróx, que é uma mistura de enriquecido em oxigênio, se faz isso também, por um motivo que eu não vou trabalhar aqui, que é a doença descompressiva. Mas você trabalha com ar enriquecido, a partir de 40, 50 metros, já trabalha com mistura de gases mais complexa, que é o trimix. Normalmente é o hélio, o oxigênio, o nitrogênio, para você reduzir, ou seja, você substitui o nitrogênio por hélio, né, para você reduzir o efeito narcótico do nitrogênio. Então, com trimix, o cara, essa mistura hélio, nitrogênio, o cara não narcose. Pelo menos não deve narcosar, embora tenha um relato de um outro aí que acaba narcosando também. Mas então, isso serve para ilustrar que a pressão, e por que esse é um tema importante para quem é mergulhador, a pressão exercida pela coluna d'água no mergulhador, ela pode provocar vários problemas. Tá? Desde a narcose até a questão da doença descompressiva, que eu não vou trabalhar aqui, mas se quiser marcar outro dia, a gente pode falar sobre isso, e o barotrauma. Né? E o que é um barotrauma? Um barotrauma é um trauma qualquer, provocado em qualquer tecido por variações bruscas de pressão. Tá? E aí, no mergulho, a gente tem barotrauma de ouvido, barotrauma sinusal, barotrauma dental, barotrauma de máscara. A máscara de mergulhador pode provocar barotrauma nele também. E o mais complicado, né, que é o que tem desdobramentos aí que pode levar à letalidade, é o barotrauma pulmonar. O barotrauma pulmonar é o barotrauma que mata no mergulho. E para vocês terem uma ideia, eu vou colar aqui, eu estou com essa informação, eu vou colar, não vou projetar para vocês não, porque o meu computador, para piorar também, ele está brincando comigo, quando eu tento botar o PowerPoint, ele trava. Não era para acontecer isso. Mas para vocês terem uma... Fala, Márcia.
É interessante essa questão do barotrauma pulmonar, porque na área da saúde, da enfermagem, quando a gente vai ambusar o paciente que está Sim, com déficit de respiração, depois. dependendo da pressão que você faz no ambu, você pode causar Para o arrebentar ele, barotrauma claro, nele. claro. É assim, é relevante a gente estar comentando sobre esse assunto, porque parece que só acontece na área da saúde, mas não. Não. Acontece no mergulho, né? E Ô, Márcia, eu vou a te dar um questão é, detalhe. Desculpa, irmã, está com delay de tempo aí. Fala, desculpa. a questão é exemplificar, como você já deu vários exemplos aí para a gente tentar trazer para a nossa realidade. Um exemplo. Te cortando, acho que você queria projetar algo aí, mas Não, já. não vou tentar projetar, porque eu não sei que o meu computador. Ontem eu dei uma palestra, aquele negócio, eu estava com ele aqui, ele está travando, meu PowerPoint está travando, eu não vou nem insistir, tá, Márcia? Acho que era travar o Zoom aqui. Hoje tem alguma coisa me perseguindo aqui. Não fala. Entendi. O que acontece? Porque eu achei relevante trazer o assunto barotrauma pulmonar. Porque a gente está de férias, vem dezembro aí, verão, o pessoal vai querer viajar, vai para Arraial do Cabo, vai para Cabo Frio, vai para outros lugares que oferecem um mergulho, né? O mergulho pago. Aí a família vai lá, vai para o barco, vai toda feliz. Oba, hoje eu vou fazer um mergulho, vou ver um monte de peixe. Beleza. Só que se o instrutor não informar e nem orientar a pessoa que vai fazer o mergulho, ela pode Machucar ter a sério. lesão no pressão, o barotrauma. Pode se E machucar como sério. a gente, como a gente identifica esse barotrauma para os leigos, né? Os familiares que estão lá no barco, na superfície, quando olham o seu, né, o seu ente querido voltando com falta de ar, com sangramento no nariz, fica desesperado, não sabe o que está acontecendo, Confusão mental também é comum, tá? o que se pode fazer em questão de primeiros socorros para essa vítima que sofreu o barotrauma? Tá. Então, assim, a live é embasada nessas questões, que existe o barotrauma, sim, na área da saúde, por conta da assistência de enfermagem, quando a gente vai ambusar o paciente, e existem os outros barotraumas também, que parecem, são simples, acontecem na vida real, no dia a dia, como num simples mergulho, num simples passeio que você vai fazer com a família, e pode acontecer o barotrauma pulmonar. E como acontece isso, né? O porquê que acontece o barotrauma? A pessoa já explicou que tem a ver com ar, né? Variação brusca de pressão. Variações de pressão. Então, aí o que acontece? A pessoa ocorre o barotrauma nela e ela volta para a superfície. O que fazer? Como a gente pode ter a noção de que essa pessoa está apresentando um barotrauma pulmonar ali, que a gente já sabe que existem outros tipos de barotrauma. Mas o que fazer como primeiros socorros para essa vítima, que eu considero agora como uma vítima, que ela não foi informada de que poderia ocorrer o barotrauma? Então, quais são os primeiros socorros que a gente tem que fazer até levar essa vítima para a unidade de saúde para que ela seja melhor atendida, melhor socorrida? Bom. Então, eu passo a palavra ao professor. Márcia, não dá. Para chegar nesse ponto dos primeiros socorros, eu tenho que, de novo, voltar ao início da história. Né? O que provoca o barotrauma? Né? Como surge o barotrauma pulmonar? Né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em acidente de mergulho, afogamento, é muito baixo o índice de afogamento e mergulho. Problema respiratório, para ter falta de ar, é raro isso. Ataque de tubarão, não rola isso. A imensa quantidade de acidentes de mergulho ocorrem por efeitos da pressão. Tá? O mais grave é a chamada doença descompressiva, que não dá para atrapalhar aqui, e os barotraumas. Bom, como eu falei para vocês, há uma atmosfera de pressão, nosso corpo está regulado para essa pressão aqui. Nosso ouvido funciona normalmente, nosso pulmão enche, você inspira e expira o ar normalmente, você tem todo um conjunto de músculos que fazem isso. E o tecido pulmonar ele tem um limite de elasticidade. Há um limite de elasticidade para o tecido pulmonar. Né?
Então, o que provoca o barotrauma pulmonar? Tem dois tipos de barotrauma pulmonar. Um que acomete uma boa parte das pessoas, que é um barotrauma por colapso pulmonar. O que é isso? O sujeito na apneia, esse mergulhador está na apneia, ao invés dele encher o pulmão dele de ar, mergulhar, e vejam, um pulmão médio de um adulto, de um homem, você consegue colocar até 5 litros de ar para dentro. Estou pegando aqui informações que eu tenho do mergulho, tá? Uhum. É o volume pulmonar. Ele tem um ar residual, tem volume morto. Não estou considerando isso, estou considerando 5 litros. Quando eu encho meu pulmão e ponho 5 litros para dentro, quando eu fizer um mergulho, há uma lei que é chamada Lei de Boyle-Mariot, que diz o seguinte: a redução do volume de um gás é inversamente proporcional ao aumento da pressão. Então, a grosso modo, não são números exatos, se eu coloco 5 litros de ar para dentro do meu pulmão, prendo o ar e mergulho a 10 metros, quando eu estiver em 10 metros, o meu pulmão reduziu o volume dele a 2,5 litros. O ar comprimiu e o meu pulmão acompanha essa compressão, na apneia. Se eu vou a 20 metros, meu pulmão reduz o volume dele a 1,25 litros. Nossa. Se eu vou a 30 metros, o pulmão é reduzido a 750 mililitros. Quando eu vou a 40 metros, ele pode colapsar. Então, esse é um tipo de barotrauma, né? Mas é o barotrauma que ocorre na apneia, pode ocorrer na apneia. Agora, o que acontece, e aí não tem uma explicação para isso, tá? Pelo menos eu nunca encontrei nada. Algumas pessoas, não todas, que são esses apneístas de alta profundidade, por exemplo, algumas tribos na Polinésia, que os caras caçam ostra, os caras mergulham. Eu já vi nego mergulhar a apneia a 36, 40 metros sem problema nenhum. Já presenciei isso. O cara ficou um tempão lá embaixo, inclusive. Essas pessoas que conseguem a certas profundidades, acima de 40 metros, há um sistema que é chamado de sistema de imersão profunda dos mamíferos. O que acontece com essa categoria de pessoas? Se, por um lado, o ar é comprimível e para cada 10 metros de coluna d'água você reduz o volume à metade, né? 5 litros na superfície, 2,5 litros a 10 metros, 1,250 a 20 metros. Para essas pessoas que possuem o chamado sistema de imersão dos mamíferos, profundos mamíferos, no momento que o cara ultrapassa esse limite de profundidade, que o pulmão literalmente colapsaria, tá? E aí esse ar está sendo comprimido e está indo para a corrente sanguínea, tá? Está circulando. Inclusive, é uma curiosidade, na apneia, o pessoal a 20 metros tem um pico de energia que tem mais oxigênio circulando na corrente sanguínea dele. Essas pessoas que ultrapassam esse limite de profundidade, esse sistema de imersão profundo dos mamíferos, que é o que não permite o pulmão da baleia colapsar, do golfinho colapsar, né? São animais de mamíferos, são mamíferos que possuem pulmão. É que nesse momento, essas pessoas que possuem essa dádiva, o pulmão delas, os alvéolos são encharcados de sangue. Você substituir o ar por sangue. Se o gás é comprimível, o líquido não é. Se vocês quiserem fazer uma brincadeira fácil, pega uma garrafa dela como essa aqui, enche de água e tenta apertar, né? Agora, bota ar dentro, você consegue apertar. Você consegue comprimir ar. Você não comprime água. Os líquidos são incompressíveis, que a gente chama. Então, o que acontece nessas pessoas que não apresentam esse barotrauma de colapso, por colapso, é que nessas profundidades essas pessoas conseguem encharcar os alvéolos de sangue, ou seja, o ar, na verdade, fica cheio de líquido e ele para de comprimir. Quando esse indivíduo está retornando à superfície, o ar retorna, esse líquido é substituído, você volta a preencher o pulmão com ar. Quando o cara chegou na superfície, os mesmos 5 litros de ar que ele desceu, ele retorna, o volume é o mesmo. Só que agora você tem CO2, você tem a mistura aí. Você tem o ar com CO2, que louco. que é o resíduo da respiração. Aí a gente tem um problema também, né? Que é o cara da apneia, pega o ar, mergulha. Aí a gente tem um sistema regulatório que faz você, se você tentar prender o ar agora voluntariamente, daqui a pouco você vai querer respirar, né? Sim. O que é isso? Não é porque o teu ar acabou, é porque você aumentou a concentração de CO2. O aumento da concentração de CO2 é que te dá o impulso de respirar, né? Na apneia. Aí tem aquele apneísta que pega o ar, desce, aí começa a sentir a falta de ar. Quem já não fez na piscina, que atire a primeira pedra.
começa a sentir aquela falta de ar, daquela expiradinha, aí parece que o fôlego voltou. Não é que o fôlego voltou, ele colocou CO2 para fora, né? Só que o apneísta que não sabe disso, o cara mergulha, está lá embaixo, sentiu aquela pressãozinha, solta o ar. Problema, quando ele retornar, ele não retorna mais com 5 litros de ar que ele pegou na superfície, né? E esse volume de ar, volume de oxigênio residual que retorna, né, que volta na expansão, se ele não retorna com a mesma quantidade de ar que ele pegou, ele pode ter um apagamento. Há um cara, um caso famoso, o tal do Cláudio Coutinho, né, o pessoal mais antigo fala, esse cara morreu e é o que acontece com o apneísmo, o pessoal de caça submarina, que entra amadoristicamente na atividade, não conhece essas coisas, o cara morre. Tem muito acidente com caça submarina, tá? Que é o cara que vai na apneia, não conhece a técnica correta, fica lá olhando o peixe, dá essa sensação, o cara solta de novo. Quando ele volta, o pulmão dele não volta ao volume normal, naquela pressão, e o cara tem um apagamento por redução da pressão parcial de oxigênio. O cara apaga. E quando apaga, ele se afoga e morre, né? Agora, então tem esse primeiro barotrauma, que é o do colapso pulmonar. É raro, muito raro, e é muito comum na apneia. E por que ele é raro, muito raro? Porque normalmente o mergulhador da apneia que vai acima disso, ele é um cara treinado. Eu na apneia, o máximo que eu fui foi 20 metros, nunca consegui passar disso. E dá né, não rola, né? Não rola. Eu imagino o desespero. Né? Então, mas a gente sabe. E aí é uma regra, primeira regra de ouro. Na apneia, e aí, Márcio, eu vou passar uma dica aqui para vocês que estão assistindo, né? Na apneia, é uma chamada regra de ouro para a questão da variação de pressão e problemas de mergulho. Quando você Na enfermagem, mergulha, a gente tem a hora ouro, a hora gol. Essa é uma regra de ouro. Na apneia, o ar que você pega na superfície, você desce e volta com ele. Você nunca solta o ar embaixo d'água. Então, você pode apagar. Então, isso é uma regra de ouro. O ar que você pega, você desce, vê o peixe, faz o que quiser lá, e, na volta, traz esse ar de volta. Você vai comprimir o teu pulmão, você vai disseminar ar pelo sistema sanguíneo, sistema circulatório. Quando você começar a retornar, esse ar volta ao pulmão e você não tem nenhum problema de colapso pulmonar, porque o ar que você pegou em cima é o que você levou lá para baixo, comprimiu, quando você volta, ele volta à expansão normal, você não tem redução de pressão parcial de oxigênio, você não apaga. Agora, se você mergulhar na apneia e soltar o ar embaixo d'água, você vai apagar. Tá? Essa é uma possibilidade, né? E o barotrauma, que pode gerar uma coisa grave, que é a embolia traumática pelo ar, né? Essa é a... Tem alguém com o microfone, eu vou ter que cortar o microfone, está atrapalhando aqui. Então, tá? Voltei? Esse barotrauma pulmonar, o outro condilo, né, que é o que a gente pode provocar, a gente chama de embolia traumática pelo ar, esse é o que mata. Esse é o que mais mata no mergulho autônomo. Por que ele mata? Né? Por que ele é um problema para a gente? Quando você está no mergulho autônomo, você não pega o ar na superfície, desce, teu pulmão comprime e você traz de volta tudo normal. Então, você está respirando normalmente pelo equipamento. Então, quando eu estou com um cilindro de ar comprimido nas costas e desço 10 metros, se a minha capacidade pulmonar é de 5 litros, quando eu inspiro, eu vou encher meu pulmão com 5 litros. Entendi. Certo? Porque eu encho o pulmão com 5 litros, normal. Né? Se eu desço a 20 metros, eu encho o pulmão com 5 litros. Um pouco menos, que tem efeito da pressão aí. Qual o problema, que é o que vai provocar o que você chamou a atenção agora, e a pessoa que faz um mergulho que a gente chama de batismo, né? A pessoa que não tem curso e faz um mergulho lá, dica, jamais façam isso com amador, né? Procura saber qual é a da escola, qual é a do instrutor que vai orientar. Normalmente há um briefing que ele orienta as suas pessoas. É a segunda regra de ouro. No mergulho autônomo, você jamais prende o ar. Você não prende o ar no mergulho autônomo. É porque é estranho, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de mergulhar, é que a gente fica com essa sensação de prender o ar, né? Você não pode emerge, é isso que fala? Emerge. Submerge. Você emerge Submerge. e você está com o cilindro ali e você tem que ar de respirar sobra. normalmente. Né? Só que a gente não consegue, a gente prende o ar.
Márcia, dura, é que eu falo, porque eu não gosto de batismo, tá? Já fiz, já vi gente se machucar em batismo já, tá? Já vi mesmo. Depois que eu conversei com você, eu lembrei de uma situação com um cara no barco e depois uma pessoa que foi comigo, entendeu? Foi comigo, tá? Porque por mais que você oriente a pessoa a não prender o ar, é o que você acabou de falar. Para quem não tem o curso, você passa horas na piscina para acostumar com o equipamento. Por isso que eu sou contra, vou no barco, vou dar um mergulho. É óbvio que o cara, para vender o mergulho de batismo ali, ele diz que não tem problema, não tem perigo, não tem risco, vamos só a 10 metros. Alto lá, camarada. Existe relato de embolia traumática pelo ar, que é um desdobramento do barotrauma por expansão mais grave que tem, e mergulhadores em piscina com 1,5 m de água. Nossa! Então não é só ir a 20, 10, 50 metros. Não. Existem relatos, depois eu posso até passar alguns sites para vocês verem aqui, do cara que teve embolia traumática por ar no mergulho de 1,5 m, 2 metros na piscina, com equipamento, que a gente usa equipamento na piscina para treinar. Então, uma regra de ouro, quando você está com equipamento, você nunca prende o ar. E é tentador, te confesso que é tentador. Quando a gente está mergulhando... É difícil, gente, Não, difícil. é difícil e é difícil. tentador. Vou te explicar por que é tentador. É treino. É treino. Por que é tentador? Vamos lá, né? Eu faço isso, não vou negar. Por que é tentador? Porque você está lá embaixo, você está 18, 20 metros, aí o teu corpo começa a descompensar o equilíbrio da região de flutuabilidade. Ou você fica controlando no colete, que é chato pra cacete, bota ar, tirar, bota ar, tirar, bota ar, tirar, ou você usa o que a gente chama... como é que é aquele negócio que o peixe tem mesmo, Márcio? Agora fugiu. A bexiga natatória. A gente usa o pulmão como bexiga natatória. Né? Eu quero controlar o ar para ficar a profundidade. Eu dou uma enchidinha, aí passo a segurar esse volume de ar para controlar a profundidade. Isso é pouquíssimo recomendável. Tá? Mas o mergulhador muito experiente, vou falar com tranquilidade, ele faz isso com tranquilidade, até porque ele sabe o risco se ele tiver uma subida rápida. Ele sabe o risco que ele está correndo. Tá? Então a gente faz mesmo, então não ficar inflando o colete, desinflando o colete, inflando o colete, a gente enche um pouquinho o pulmão, o corpo na mesma hora, esvazia um pouquinho o pulmão, mas fico botando o ar comprimido para dentro o tempo todo, fico renovando o ar. E por que essa questão, que essa segunda regra de ouro é tão importante? Lembra que eu falei, quando você está na apneia, você pegou 5 litros, quando chegar a 10 metros, 2,5 litros. Né? Quando você voltar, 5 litros. Agora, se você está com ar comprimido e enche o teu pulmão com 5 litros a 10 metros, que é um mergulho raso, o que acontece quando você volta para a superfície, se você não soltar o ar? Você continua com o ar comprimido. Não, olha só. Se eu botar 5 litros de ar para dentro a 10 metros, se eu prender esse ar, quando eu voltar, eu vou expandir a 10 litros. Meu pulmão literalmente explode. Nossa, faz... Caramba! Ele literalmente explode, que é o que vai provocar a doença, o barotrauma pulmonar mais grave, mais severo que existe. Tá? Você pode ter um colapso total do pulmão, ou você pode romper alguns alvéolos, que é o mais... Graças a Deus, eu nunca vi nada grave, mas o que acontece o tempo todo? É aquela pessoa que fica prendendo o ar no mergulho, e às vezes o cara tem uma lesão, ele nem percebe do momento do mergulho, vai perceber depois. Tá? Ele vai perceber depois. Quando já está no barco, o cara começa a passar mal, ter tonteira, ter náusea, falta de ar. Ele provavelmente provocou alguma lesão, porque quando ele estava lá passeando em 20 metros, ele fez o que eu falei aqui, ele prendeu o ar e sem querer subir os 5 metros. Ferrou. Olha o que eu falei, tem casa em piscina com barotrauma 1,5 m, 2 metros. E no mergulho, você variar, para quem está a 20 metros, variar para 14, 15, 16, isso é muito rápido, você nem percebe muitas vezes. Você nem percebe muitas vezes. Não estou falando da questão do ouvido, né? Que é um capítulo à parte, que é um barotrauma também, que pode ocorrer. Estou falando do pulmonar. Então, essa regra de ouro ela é a regra mais fundamental do mergulho. As duas regras de ouro. Na apneia, o ar que você pega em cima, você desce com ele e volta com ele. E você vai estar com 5 litros, vai comprimir o teu pulmão, mas vai voltar aos 5 litros. Tá? O ar comprimido do mergulho autônomo, se você desce a 10 metros, vamos falar 20 metros, que é uma média aí, né, que a gente vai entre 10 e 20 metros. Se eu botar 5 litros de ar a 20 metros e por alguma razão prender esse ar e subir, o meu pulmão
vai a 20 litros. Ele literalmente explode, um balão explode. Ele literalmente explode. E Ao contrário da apneia, você tem que respirar, então. Você tem que respirar, você não pode deixar de respirar. Inclusive, há uma coisa que a gente fala no curso, quando está formando mergulhador para o nível básico, e você dá ênfase não é nem na inspiração. Você dá ênfase à expiração. Tá? Você se preocupa em expirar ar. Aí parece um contraste. Pô, mas eu quero mergulhar, eu quero botar para dentro. Não, não, não. Filhinho, você está começando agora? Concentre em expirar. Cria o hábito de não prender ar, em resumo. Tá? Porque se você tiver que fazer uma subida brusca, que é o que acontece muitas vezes, o cara não conhece, o cara desesperou ali, que é o que acontece em batismo o tempo todo. O cara dá um pânico nele, sente uma dor de ouvido, vê um peixe qualquer, vê um bicho qualquer, se apavora e quer subir rápido. E aí, na subida rápida, o cara tem aquela preocupação de prender o ar achando que ele vai perder o ar. Ele não vai soltar o ar. Ele não vai soltar o ar. Né? O que vai acontecer com ele? Se ele for 10 metros... Isso é importante, fica a dica aí. Se ele for 10 metros, que é um mergulho raso, se ele perder esse ar, o pulmão dele vai ter 10 litros. Não aguenta, o pulmão não aguenta. O pulmão do cara alguma lesão ele vai sofrer, que é o barotravão pulmonar. Nesse caso, pela expansão, ele vai ter ruptura de alvéolo, ele vai formar um pneumotórax interno, tá? E ele vai ter o caso mais grave, que é a chamada embolia traumática pelo ar. Quando esse ar descomprimido do pulmão dele vai para o sistema venoso dele, vai até o coração. E se o cara está subindo, né? Vamos pensar, esse cara que está sofrendo esse problema não é um mergulhador formado ou experiente. Ele teve um pânico que ele quer subir. Ele quer subir. O que vai acontecer? Esse ar que saiu do pulmão dele, que ele estourou o tecido, e que está entrando agora nas veias dele, e vai atravessar o coração, vai atravessar ventrículo, vai chegar até o cérebro do cara. E ele vai ter um colapso. E esse é o caso mais grave. A embolia traumática, ela mata. Ela mata. Esse cara normalmente vai perder a consciência, tá? Vai ter alguma manifestação, ou se ele não perder a consciência, vai ter alguma desorientação. Se perder a consciência é o pior dos mundos, porque o cara quando desmaia embaixo d'água, ele trava. A gente, quando faz resgate subaquático, a gente parte da perspectiva de que o mergulhador pode apagar embaixo d'água, o que acontece até com alguma frequência. Né? Quando o mergulhador, não da apneia, nesse caso, falando mergulhador de cilindro, mergulhador autônomo. Quando o cara apaga, né, embaixo d'água, para você subir com ele, se ele por acaso não estiver esperando ar, a gente dá uma pancada no pulmão dele. Abre a boca, faz qualquer coisa. Mas vai entrar água? Não, ele vai expirar o ar. Ele vai soltar. Tá? E quando ele estiver subindo, o ar vai começar a expandir, vai ter que sair por algum lado. Então a gente força a saída do ar. Aperta o cara, literalmente aperta o cara para o ar sair. Abre a boca dele e aperta. Retira o regulador e bota o cara para expelir o ar. Por quê? Entre o afogamento, por incrível que pareça, que pode ocorrer numa manobra dessa, e uma embolia traumática, eu prefiro 1000 vezes afogamento. Entendi. Eu prefiro 1000 vezes, porque o cara vai ficar ali 10, 20 segundos, num minuto, sem exagero absurdo, né? Afogado. Se traz um cara de volta, se o cara ficar 1 minuto afogado ali. Agora, se o cara tiver uma embolia traumática severa, ele não chega vivo na superfície, ele morre antes de chegar na superfície. Tá? Entendi. Então é isso que posso imaginar o caos que deve ser você ter uma pessoa apagada lá embaixo e essa pessoa ela não vai respirar porque ela está apagada, está desmaiada e o socorrista tendo que fazer com que ele respire. Que louco, gente. Não é que ele respire, eu não quero que ele respire, eu quero que ele expire o ar. Que ele expire o ar. Eu não quero que ele respire, não vai respirar, ele está apagado. Né? Eu quero que ele expire o ar. Né? E por incrível que pareça, apagamento mergulho autônomo não é uma raridade, não, tá? Eu, graças a Deus, eu já quase apaguei. Né? Eu não sei se você conheceu, Márcia, a Juliana, do Paulo Wilton, acho que conheceu, né? O pessoal, não, o Paulo que juntou comigo. Uma vez a gente estava mergulhando na Ilha Bela, e um calor, a gente estava numa lancha, estava quente para burro. Você me conhece, né? Quem é o primeiro que entrar na água? Eu. Né? A gente estava numa lancha, estava eu, a Juliana e o ex-marido dela, Alexandre. E a gente foi para a água, eram 3 mergulhadores ali. Parou numa ilha lá, a gente tinha fechado uma lancha para os 3 e a gente mergulhou. O bobão aqui foi o primeiro a entrar. A água estava 14 graus. Né? Então o cara sai de 30 graus, 40 com a roupa, o negócio esquenta para burro,
e vai para uma água a 14 graus. A roupa não segurou ali. Mas vamos descer, né? Você vai descer pelo cabo. Você procura sempre descer por um cabo para te orientar na descida. Depois você solta. Por conta desse choque térmico, eu comecei a hiperventilar. Aí comecei a descer. Quando eu cheguei a 3 metros, eu parei no cabo. Começou tudo girado. Eu falei, puta, eu vou apagar, não acredito. Já tive essa sensação outra vez, mas essa foi mais séria. A Juliana, que estava fotografando, tem até foto desse dia, inclusive, tem uma foto maravilhosa, que sou eu, de um lado, já devo te mostrar essa foto, que a gente achou lá o crânio de uma jubarte, né? Na Ilha Bela, na Ilha Sumítica. Aí eu comecei a girar, falei, vou apagar, né? Vou apagar, mas né, vou ver o que dá. A Juliana parou na minha frente, veio junto, ficou olhando para mim. Né? Quando eu senti que o negócio estava escrito, eu falei, eu vou subir. Isso aqui é um sinal do mergulho, tá? Não é tô legal, não. No mergulho, isso aqui, eu tô subindo. Eu vou subir. Né? E fui. Um dia que você vai subindo, você vai respirando normal. A Juliana subiu comigo, o Alexandre veio também. Né? Pô, o que houve? Eu falei, cara, eu ia apagar. Pô, Juliana, obrigado por ter ficado comigo no cabo ali. Ela, não, eu estava ali para fotografar você se você apagasse. Eu estava ali torcendo você apagar para te fotografar. Eu falei, caramba! Né? Mas então o apagamento no mergulho autônomo acontece até com alguma frequência, mas normalmente ocorre muito próximo à superfície. Não me perguntem por quê. Como foi comigo. 3 metros a gente eu estou no raso, 3 metros eu estou no raso. Né? Mas se eu travasse o ar ali e subisse, eu podia ter um barotrauma pulmonar. Como eu falei, já tem caso de relato em piscina 1,5 m, 2 metros. Tá? Então, você falou, no caso do apagamento, né, quando a gente faz os cursos de resgate, faz reciclagem, a gente treina essa manobra. O mergulhador vai lá, simula o apagamento. Né? Eu já brinquei de resgatista, já brinquei de vítima, já brinquei de tudo. A gente vai lá, simula o apagamento, normalmente a uma profundidade relativamente segura, 10, 15 metros no máximo, e o teu colega vem e faz a manobra, vem apertando para ver se você solta o ar. Né? Você faz a gente treina isso, mas eu, graças a Deus, nunca precisei pegar uma pessoa apagar debaixo d'água, não. Tá? Eu quase apaguei, mas nunca precisei pegar ninguém. E essa questão, porque se o cara apaga e trava o ar no pulmão dele, quando ele subir, o pulmão vai explodir. E se ele tiver uma lesão e o ar vazar, né? Atravessar Sim. ali e entrar na corrente sanguínea, e o cara estiver subindo na vertical, que é o cara se apavorou, prendeu o ar, quero chegar na superfície, acho que eu vou morrer afogado aqui, esse cara vai ter uma lesão cerebral. Ele é um candidato a ter uma lesão cerebral. Né? E ele vai apagar. Mas... E aí vamos lá, os casos que eu já presenciei. Né? A pessoa teve um barotrauma leve, e aí o cara volta para o barco. Te contei até foi curioso, que eu com um professor de física, olha que ironia, tá? Nunca mais vi esse cara, estava mergulhando com a gente no mergulho aí, que juntou grupo, não era amigo meu, o cara estava lá e teve problema. E quando ele voltou para o barco, ele voltou se queixando de falta de ar, com sangramento nasal, e aí você adota as medidas de primeiros socorros quando o cara volta consciente ou inconsciente, não importa. Ir com ele para o barco, entender que esse cara pode estar formando um pneumotórax interno, então você tem que pedir todo o barco de mergulho. Opa, deixa eu cortar aqui. Todo o barco de mergulho de operadora séria, né? Só um minutinho, mas deixa eu ver aqui o tempo que a gente está. Então, de operadora séria tem que ter no barco um cilindro de oxigênio, com gente treinada para usar, que você falou, não dá para meter oxigênio na cara do cara e vamos para. Existe um curso de provedor de O2 que a gente faz também, mergulho. Tem que ter um cilindro de oxigênio, tem que ter um rádio. Tá? Porque é o acidente mais. Foi o que eu falei no início. Os acidentes mais comuns no mergulho são os acidentes provocados por variações bruscas de pressão, dentre eles o barotrauma, com um agravante que é uma embolia traumática pelo ar. Tá? Então você vai retirar esse cara, você vai arrancar a roupa dele ou vai cortar a roupa dele, se ele estiver inconsciente ou não tiver condição de tirar, para diminuir a pressão que ele está sentindo na caixa torácica dele, vai suprir ele com O2, porque esse cara está com um déficit respiratório agudo ali, por conta do barotrauma, e vai monitorar ele até levar ele para o hospital. Não tem muito o que fazer, entendeu? Entendi. Não tem muito o que fazer. Se ele apagar ou entrar em convulsão,
aquela manobra para não deixar a língua do cara enrolar, né? Para não deixar se ele tiver uma parada cardiorrespiratória que ele pode ter, é RCP normal, não muda nada, o protocolo é o mesmo. Aham. O protocolo é o mesmo, tá? Mas o essencial num barco de mergulho é você prover o cara com A2 ali e chamar o resgate o mais rápido possível. Aí a gente pega e estuda aí quanto cada minuto conta. Cada minuto Com conta. Tá? certeza. Cada minuto conta, com certeza. Isso aí é regra básica, né? Para quem entende de primeiros socorros, cada minuto conta. Verdade. É assim, gente, fica a dica aí para quem nunca fez mergulho, para quem tem interesse de mergulhar, que assim, é tentador, realmente é lindo, mas tem que tomar os devidos cuidados, tem que se atentar aí para as regras, né, de imersão e de subida, de emergir, sei lá como é que se fala, por conta das lesões que podem ocorrer. Às vezes você está num passeio em família e volta com um problemão, né? Volta com um problemão leve ou grave, né? Vai depender aí do tipo do trauma. Normalmente, para esse mergulho que é o que você fala que é o batismo, eu fui passear, a operadora tem. Quando acontece, e acontece, quem disser que não acontece está mentindo, é leve, porque o cara não foi uma profundidade muito grande. Né? Quando o instrutor ou o dive master, que é o técnico de mergulho, está com a pessoa no batismo lá, ele está de olho, ele é treinado, cara, que é sério. Se ele sentir que a pessoa está desconfortável, ele não vai passar de 2 metros. A pessoa está achando que mergulhou 40 metros. Ele está a 2 metros com a pessoa ali atrás dela, segurando no cilindro. Então, quando acontece, não costumam ser lesões graves. Tá? Mas, aí vai ficar um outro alerta. Que eu volta e meia eu recebo no Facebook lá, por conta dos meus grupos de afinidade, essas propagandas acompanham a gente. Né? A rede ela é inteligente para isso. Uns caras que vendem aí uns cilindros para o cara fazer mergulho. É um cilindro pequenininho. Né? O cara enche aquilo com ar comprimido e vai fazer um mergulhinho na piscina de 4, 5 metros. Desculpa, isso é de uma irresponsabilidade ímpar. Nossa. Ímpar. Pode procurar isso aí. Tá? Tem até o nome. Esse dia no Facebook botaram lá, é a comunidade de mergulho que caiu de pau em cima de quem estava tentando vender aquilo. Né? Cara, isso é um assassino, isso é uma falta de responsabilidade absurda. Porque, por mais prazeroso que seja o mergulho, e ele não é à toa que eu entrei nisso e me dediquei a isso, você sabe. Hoje até faço pouco, porque aqui a reitoria não me dá muito tempo para isso. A gente tem que entender que esse ambiente hiperbárico, como eu falei, que é o que a gente acaba dando mais atenção, porque as lesões, os problemas vêm por conta da pressão, é um ambiente que você tem que adotar uma série de protocolos de prevenção. Porque se você não adotar, você vai se machucar ou morrer. Por isso que é importante fazer um curso com uma certificadora de confiança, com um instrutor de confiança. E, para mim, o instrutor de confiança é aquele cara que começa o curso abrindo a real para você. Né? Sim, o cara que com começa, certeza. não tem problema, é tranquilo. Desculpa, não é. Não é. Não é, tranquilo gente. quando você segue os protocolos e é formado a exaustão para segui-los. Quando você diz respeito aos protocolos, você vai se machucar. Eu digo como leiga, que o mergulho que eu fui fazer, aí era tanta informação que ele tinha passado, que tem que prestar atenção na hora de respirar, na hora de expirar. Eu falei assim, gente, eu vou morrer afogada, o que vai acontecer? Aí, quando a gente estava subindo, emergindo, não sei. Emergindo. Eu Submergindo, sempre ficava com emergindo. aquilo na cabeça. Eu tenho que expirar. Eu não posso prender o ar no pulmão. Gente, fica um negócio bagunçado na sua cabeça que vocês não têm noção. Então, assim, não é algo simples, né? Então, quem vende o produto lá de que é fácil, de que é tranquilo, que nada acontece, tem uma desconfiança. Tá mentindo. Tem uma desconfiança aí por experiência própria, a não ser que a pessoa seja não tenha medo de nada, né? Mas eu, por ser uma pessoa prudente, eu sou mãe, eu tenho família, então a gente pensa num contexto como um todo, né? E é difícil você guardar todas as regras assim, não é impossível, tanto é que várias pessoas fazem, mas tem que ter uma certa cautela, sim. Não, mas e durante o curso você trabalha isso, né? O cara que faz o curso, que é formado por uma escola consciente, ele vai, isso se torna natural para ele, né?
Quanto mais ele pratica, mais ele se acostuma, mais ele vê coisas, mais ele ouve relatos. Eu, graças a Deus, até hoje mais ouvi relatos do que presenciei, eu tive que intervir de fato, graças a Deus. Mas você acaba se acostumando com isso. O perigo é esse batismozinho, né, esse mergulhinho lá em Arraial, Ilha Grande, Fernando de Noronha, né, que os caras fazem Sim. batismo de 30 metros, que é criminoso isso. Volta e meia pagam lá, tá? A gente sabe, não divulga, mas a gente sabe. Volta e meia da zebra. Tá? Isso é criminoso. Agora, um batismo em que o cara faça a 5 metros, e 99% das escolas de mergulho sérias vão ter esse cuidado. Aham. Existe o risco, existe, mas o cara que está te levando, o cara pô, casca grossa, o cara é instruído naquilo ali, está ali há anos naquela brincadeira. Então ele sabe até onde é o limite dele. Mas esse cara que sabe até onde é o limite dele, também no barco ele vai te alertar, né? Questão do ouvido, Aham. questão da respiração, ele vai te alertar. Se ele não te alertar, botar, vamos lá, vamos cair que é fácil, sai fora. Recusa, pede o É. dinheiro de volta e vai passear de barco. É muito bom. É porque assim, não é a proposta da live, né? Mas tem várias histórias para serem contadas, mas não, aí a gente foge um Estoura pouco muito do tempo. tema, né? Estoura muito Mas tempo. mas é curioso porque quando a gente faz e recebe as instruções, ele, né, diz assim: não se preocupe se entrar água no nariz, não tem problema. Como assim? Ele que a Márcia Como está falando assim? sou eu, Não, tá, gente? Ele que a Márcia está falando sou eu. como assim se não entrar? Vai entrar água no meu nariz, Vai mas daí entrar. como eu vou respirar com a água no nariz? Vai entrar água na máscara, meu Deus, eu vou me afogar. Tenham oportunidade. Quem tiver oportunidade, faça um mergulho, vale a pena, mas com consciência, com pessoas que são Tá, eu não estou fazendo. capacitadas para isso, né? E voltando para o tema, o barotrauma é importante sim. Se vocês estiverem passando por uma situação dessa, não tem muito o que fazer, né? Dar oxigênio para essa vítima. Conforto à vítima, né? Para que ele manter ele consciente a maior parte do tempo, tá? É isso. Não tem, não tem um remédio, não tem uma coisa mágica para fazer. E torcer para não gerar uma embolia traumática, né? Não provocar Sim, uma embolia. Se é só uma lesãozinha lá no alvéolo do cara, e sangrou, o cara teve falta de ar, não estou menosprezando a seriedade disso, mas essa pessoa se recupera, como qualquer pessoa que tem uma lesão no pulmão pode se recuperar. Uma lesão grave, uma lesão leve. Agora, se partir para embolia, inclusive as estatísticas de sobrevivência são baixas. entendi. É isso, minha gente. Bom, Eu se vou alguém quiser encerrar a perguntar live. alguma coisa aí, Marcos, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, Ana Cláudia, Tiele, Joanira, Aline, Alice e Rosiane. Se algum de vocês quiser. São todas parentes, conhecidas. Todo mundo precisando de carga horária. É. Ah, tá bom, para mim é ótimo. Você adora falar essas coisas. Se alguém quiser Aí fazer uma fica. pergunta, a gente está aqui, antes de encerrar. Alguma coisa Não sei se também? alguém vai querer fazer alguma pergunta, mas fica aberto aí para perguntas. Para quem entrou na plataforma Zoom, dá um print na tela aí, gente, para poder confirmar que vocês estiveram na aula, né, online. Isso vai contabilizar a carga horária. Não sei quantas, a gente tem que ver a regra lá. E espero que venham outros assuntos aí. Infelizmente, a gente não conseguiu entrar pelo Instagram e eu não consegui avisar a quantidade de pessoas que disseram que assistiriam, né? Foi muito em cima da hora. Mas valeu aí pela dica, valeu pelas informações, aprendi um bocado de coisa hoje. Que bom, Sabedoria nunca é demais. que bom. E te agradeço aí pela oportunidade, pelo seu tempo disponível e que venham outras, né? Que venham outras. Quando precisar, Márcia, você sabe que a minha agenda é enrolada. Mas quando precisar, a gente tenta marcar. Se quiser falar de doença descompressiva, eu falo também, que é um assunto que é importante, tá? Dos outros Aham. barotraumas, a gente fala, a gente fala. Se quiser que eu fale sobre mergulho também, que é uma paixão, você sabe disso, eu falo também. É só convidar, tá, Márcia? Não, tudo bem. A gente pode abordar outro assunto sobre resgate em situações adversas, Boa? que é um assunto bem interessante, né? Tem várias vertentes aí, muita coisa para ser colocada, dita, abre um leque de variações de primeiros socorros, como lidar com as vítimas, como salvar, como tirar. Tem um monte Uhum.
de estratégias aí bem interessante. Pode ser uma dica para outra live. Como o Tá, minha socorrista não gente? virar uma vítima. Pois é. É verdade, é verdade. Pode, se você tiver um tempo disponível depois, a gente pode marcar com certeza. Tá Aí eu bom, aviso com antecedência o pessoal lá que a plataforma vai ser a Zoom, não vai ser mais pelo Instagram. tá Tá, bom. gente? Um beijo no coração aí, gratidão, obrigado, professor Marco. Agora, com a licença de vocês, obrigada, irmão, pela oportunidade. E digo tchau a vocês. Tá bom. Eu vou parar de gravar aqui agora, tá?